E boa noite a todos, meus irmãos. Nós estamos em pouca gente hoje, né? Poucos encarnados, né? Mas nós temos muita gente aqui. Nós temos bastante gente do outro lado nos assistindo. É verdade que nós estamos até atrasados uns 2 minutinhos, porque nós estávamos dando um tempo para ver se o Leonardo chegava. Mas você vai ver que está com algum problema de trânsito, né? Mas como o nosso companheiro Henrique está por aqui, esse tema ele vai com calma, vai colocar para nós, porque é um tema do dia a dia, né? Um tema que chama muito a nossa atenção a respeito do perdão, né? Mas antes de nós iniciarmos propriamente a nossa reunião, nós temos alguns recados para dar, né? Como vocês sabem, a nossa casa atende os nossos irmãos, de uma maneira geral, todos aqueles que se interessam pelo Espiritismo, todas as pessoas que têm alguma necessidade de ordem espiritual, alguma agitação interior, alguma dúvida, enfim, aqueles que estão precisando de uma força, como nós chamamos, entre aspas, nós procuramos através do trabalho espiritual, dos nossos amigos espirituais, fornecemos essa energia para as pessoas, a orientação através do nosso plantão também, né? Então as dúvidas que as pessoas têm, procuram deixar conosco. Então, na medida do possível, nós vamos esclarecendo de acordo com as obras da codificação. Então, o nosso trabalho aqui, aos domingos, nós temos no horário de 10 horas, juntamente com a evangelização infantil. Enquanto os pais assistem à palestra, os nossos pequenos são evangelizados, são instruídos através de um trabalho com a nossa evangelizadora. E então nós já orientamos essas crianças já desde tenra idade, que é a partir dos 4 anos, para que elas já vão sendo beneficiadas através de uma orientação sadia, né, no campo da vida, né? E segunda e quinta é o nosso trabalho aqui também de reunião e passes, segunda e quinta como hoje, 20 horas, né? Nós damos sempre um intervalo a mais de 15 minutos, que isso ficou estabelecido por causa do problema do estacionamento, né? Mas o horário normal seria 20 horas. Os amigos espirituais chegam bem antes de nós, então eles estão mais 15 minutos nos aguardando aqui. Nós pedimos que eles compreendam o nosso problema, né? Às terças-feiras, 20 horas, também tratamento de passe, só que esse dia é um trabalho mais endereçado àquelas pessoas com dependência química. Nós sabemos que nos dias de hoje a nossa juventude está com um sério problema, assumindo uns compromissos muito sérios nesse campo da vivência, do comportamento. Então nós estamos tendo um problema muito sério na nossa sociedade, principalmente por se tratar de jovens, né? Então essa garotada entra por esse caminho escuro, trevoso da vida, e precisam depois de um apoio muito forte dos amigos da espiritualidade. E normalmente eles não têm condição nem moral, nem força para se dirigir e procurar o tratamento. Eles fogem, né, do tratamento. Mesmo as famílias abastadas têm muita dificuldade em fazer com que essas criaturas fiquem em uma clínica de tratamento prolongado. Então nós fazemos o possível, de acordo com a orientação espírita. Nós temos aqui os amigos da espiritualidade, que assim como nós recebemos nossos passes, essa energia nova que vem nos fortalecer, essas criaturas também recebem de uma maneira indireta, à distância, através de um parente, de uma pessoa, de um dependente, de um amigo. Geralmente é a mãe que sofre mais, né, com jovens. Então, vem até a nossa casa para receber esse tratamento. Então, as pessoas recebem o passe e depois mentalizam essa criatura, onde ela estiver, para que a assistência espiritual chegue até ela. Quarta-feira nós temos também a reunião e os passes, no horário das 14 horas, para as pessoas que têm um horário mais livre, tem um horário livre, que não precisa trabalhar, principalmente as pessoas, às vezes, mais de idade, ou que tem meio período de trabalho, às vezes dão preferência para participar das reuniões durante o dia, né? Nesse período vespertino das 14 horas, né? Aos sábados estamos também com esse trabalho, às 17h10. Tem pouca gente até vindo aqui, até a gente estranha, porque as pessoas estão mais liberadas aos finais de semana, né? Estamos também com outro trabalho, um trabalho de distribuição de lanches para os nossos irmãos que estão desabrigados, que nós encontramos aí pelas ruas, embaixo dos metrôs, das pontes, aqui próximo ao nosso bairro.
Então nós temos uma equipe, alguns dos nossos companheiros, que estão levando aí o café, o chá, um sanduichinho, né? E estamos também precisando, às vezes, um pouco de ajuda financeira, ou e também ajuda na distribuição, quem quiser, só falar conosco aí que nós endereçamos aos sábados, né? É um dia um sábado sim, um sábado não, por enquanto, né? O plantão de atendimento é segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, às quartas-feiras às 13h15. E nós temos também o plantão aos domingos é às 9h30. A nossa livraria também, nós temos os livros da codificação, os livros novos, usados, temos romances, até as obras científicas também. E se algum título que nós não tivermos, nós conseguimos. Se a pessoa nos dá o título, nós conseguimos, né? E o nosso trabalho social é aquele que se resume num atendimento de 30 famílias, que um sistema de rodízio, nós distribuímos 60 cestas básicas, né? As pessoas que querem cooperar, é 1 quilo de alimento não perecível, pode ser o leite em pó, principalmente o leite por causa das crianças, né? O café, o açúcar, o óleo, o macarrão, o molho de tomate, um pouquinho de cada vez nós vamos compondo essa cesta. E as diferenças nós temos conseguido um pouquinho de recurso entre o pessoal daqui que se cotizam, e nós completamos então o atendimento a essas famílias, comprando então a diferença, né? Então aqui eles nos recomendam que as pessoas que quiserem fazer uma campanha no seu prédio, na sua rua, na faculdade, no trabalho, não é? Também podem vir conhecer o nosso trabalho, que é sempre no segundo sábado de cada mês. Tudo bem, agora nós temos mais um outro recadinho. Esse ano nós estamos programando mais uma vez uma viagem a Araxá e Uberaba. Quem quer conhecer aquela região, aquele polo espiritual, o espiritualizado, o espiritualizante, que é o nosso triângulo mineiro ali, Uberaba, aqui no caso Araxá também, né? Principalmente porque vão se fazer uma visita no Tadeu, um trabalho muito bonito que o Tadeu tem com os idosos lá. Aqui sairia às 20 horas, no dia 31 de outubro, às 20 horas aqui no nosso centro, e o embarque seria às 21 horas. É um ônibus para 42 lugares, então dá para acomodar mais ou menos todo o pessoal que tem, quase que todo ano, quando nós fazemos essa viagem, se apresenta aqui, né? Então a chegada prevista em Uberaba às 5 da manhã. Lá tem um trabalho que começa cedinho, 6h30, que nós assistiríamos do Batelli. O Batelli é um dos que ficou também trabalhando mais ou menos como o Chico Xavier. É claro que nós temos que considerar a diferença muito grande da experiência do Chico, mas o Batelli está indo muito bem também com o trabalho, tem muitas obras, né? Tem um trabalho bonito, o centro dele é o Pedro e Paulo. E de lá às 10 horas, 10h30, o ônibus vai para Araxá. Então o pessoal vai ficar hospedado no Sesc de Araxá, um hotelzinho muito bom. Ali é feito um check-in, como eles colocam aqui. Depois vamos ter um almoço às 12h30, tarde livre. E por volta das 18 horas o jantar. A saída para a Casa do Caminho, lá no Tadeu também, a Casa do Caminho, às 19 horas. E o retorno ao Sesc por volta das 22 horas. O trabalho do Tadeu é muito bonito. E o pessoal recebe passe, tem uma palestra muito bonita. Ele atende individualmente, acho que mais de 500 pessoas. Ele abraça um por um. É impressionante. No dia 2 de novembro, café da manhã, a partir das 8 horas, amanhã é livre. E por volta das 9 horas nós vamos visitar o grande hotel Termas de Araxá. Vamos conhecer lá aquela região da Dona Beija. É muito bonito lá, né? E o retorno, por volta das 11 horas, faz o check-out às 11h40. Almoço às 12, às 13. E retorno para São Paulo a partir da 1h30 da tarde. Chegada aqui prevista para as 20 horas. Quem quiser, nós temos então condição de orientar as pessoas, né? Quem está atendendo nessa parte é a Sandra, ela estará aqui na livraria até a sexta-feira, de segunda a sexta, para atender as pessoas interessadas. Mesmo quem não queira ir, quiser indicar para alguém, tem muita gente que gosta de fazer esse passeio, né? Muito bem. Tudo bem, meu amigo? Então hoje o nosso amigo veio para fazer uma tarefa e vai executar outra, né? Então como nós falamos, nós estamos com pouca gente, mas o coração está aquecido. As criaturas espirituais, nossos irmãos bondosos, estão todos aí, trabalhando na Casa do Caminho, nos dando toda a sustentação, todo o apoio, e trazendo aqui para nós muitos amigos, muitos companheiros da espiritualidade,
E muitos irmãozinhos também como nós, que vêm para o aprendizado, vêm ouvir a reunião, a palestra sobre esse tema que ele vai falar para nós, da Palavra de Vida Eterna, que é uma obra do Emmanuel, muito boa. Aliás, tudo que o Emmanuel passa para nós é muito bom, né? Então nós estamos agradecidos, sabemos que esses irmãos estão aí, e os espíritos amigos que vêm nos socorrer nos momentos de dificuldade, conhecem da nossa dificuldade e sabem que nós queremos fazer o melhor. Mas no momento nós pedimos que continue nos sustentando no nosso trabalho, ajudando a todos aqueles que vêm até nós, e as pessoas que não puderam comparecer aqui hoje também, que estejam assistindo onde estiverem, porque são irmãos nossos que às vezes por dificuldades também, o tempo, a condução, o trânsito, às vezes tiveram dificuldade, mesmo porque nós estamos sendo assistidos pela internet. E a maioria que tem essa tecnologia tem condição perfeitamente de nos assistir e de ouvir. Se bem que nós preferimos que as pessoas estivessem aqui ao nosso lado, fazendo então essa união, esse trabalho essa comunhão de pensamento, né? Então nós vamos agradecendo a Deus, vamos cerrando nossos olhos, colocando Jesus no nosso coração, a imagem desse nosso irmão maior, e agradecendo a oportunidade diretamente a Deus, nosso Pai, por nós estarmos aqui hoje, por esse dia que nos é dado viver, aprender, respirar nesse planeta. Agradecemos a todos os espíritos amigos, aos nossos anjos guardiões, e vamos pedindo então ao nosso dirigente espiritual que nos assista, a nós, ao nosso palestrante, para que nós sejamos bastante felizes nessa reunião e tudo corra dentro da paz e da harmonia. Assim então nós vamos pedindo a Deus que envolva o nosso companheiro, o Luiz Henrique, que vai fazer a palestra por nós, sabendo nós que esses amigos espirituais já estão aqui bem antes de nós, como nós dissemos, já estão tratando de todos nós carinhosamente, e depois o nosso trabalho vai ser concluído através do passe, né? Lá na nossa sala apropriada, já preparada para nos receber. E assim então, só nos resta agradecer mais uma vez a Deus, e vamos pedindo ao nosso mentor espiritual que esteja sempre atento, nos ajudando, para que tudo corra dentro daquela paz esperada. Graças a Deus. Muito bem, companheiro. Então vamos lá. Pode dizer o tema. Boa noite a todos. Então, é com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui nesta noite. E como disse o Jurandir, na verdade nós estávamos para uma outra função. Mas de qualquer forma isso não importa. Porque quando o trabalhador está pronto, né, seja qualquer trabalho que apareça, a gente tem que executar. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer. Então não importa que seja uma simples atividade de abrir a porta, de recepcionar alguém, de pegar a água para oferecer para as pessoas que vêm. Todas as funções na casa espírita são importantes. Porque se nós não tivéssemos quem abrisse a porta, como que ia ter a reunião? Né? Nós não íamos ter condições. Então cada um aqui tem a sua importância. E isso é importante, isso é bom para que todos nós nos conscientizemos das nossas tarefas aqui, das nossas responsabilidades, mas nós sabemos também que numa cidade igual São Paulo, com esse trânsito caótico, com tantas intercorrências no nosso dia a dia, realmente às vezes fica difícil da gente conseguir comparecer. Eu, graças a Deus, hoje não tinha muito trânsito na vinda, então consegui chegar no horário. Mas eu sei que isso é muito relativo, né? Às vezes um acidente que acontece, por exemplo, na Marginal, nós estávamos vindo a notícia ontem, interfere em toda a cidade e aí ninguém mais consegue se locomover aqui. Enfim, né, são os percalços aí da grande cidade, né, da metrópole e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar aqui fazendo uma reflexão a respeito do tema, e é um tema tão apropriado, é um tema tão nosso, né, tão cristão do nosso dia a dia. Nós vamos falar a respeito do perdão. Perdão, remédio santo. E esse é um item que está aqui no Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado pelo Chico, né, pelo Espírito Emmanuel. E, na verdade, o Emmanuel aqui já dá uma lição para nós. Como dizia uma professora minha da federação, a gente não precisaria dizer mais nada.
né? Bastaríamos nós ler aqui, porque a gente sabe que Emmanuel, né, com toda a sua propriedade, com toda a sua superioridade, ele em poucas palavras ele já dizia tudo. E tudo aqui é importante, né? Cada palavrinha que ele coloca aqui tem um significado, tem um porquê. E, mais de qualquer forma, como a gente ainda tem uns minutos aqui, a gente vai falando, né? Vamos refletindo. E aqui Emmanuel, ele comenta uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, em que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, que foi dito por Jesus. E aí, quando a gente vai ver aqui na Bíblia esse trecho, realmente é uma das partes mais emocionantes dos evangelhos, né? Porque é aquele momento da crucificação de Cristo, em que ele dá o maior exemplo de tudo aquilo que ele veio nos trazer. Porque naquele momento em que ele está sendo crucificado, em que todos estão contra ele, todos o estão injuriando, blasfemando, ridicularizando ele numa situação tão humilhante, tão difícil, ele dá o seu testemunho, né? Ele mostra para que ele veio, mostra a superioridade do seu espírito, porque nesse momento ele realmente não fica, né, indignado, não fica com ódio, não fica com mágoa, ele simplesmente perdoa, né? Naquele momento mais difícil, ele pede o perdão a Deus. Por quê? Porque é o que ele diz aqui: eles não sabem o que fazem. E de fato, quando a gente vai ver, né, depois toda a história que se desenrolou depois, que a gente vê como o cristianismo de fato ele se implantou no nosso mundo, é uma pena que a gente percebe que aquelas pessoas que agiram daquele jeito, elas erraram, né? Elas não sabiam o que estavam fazendo. Então, muitas já caíram no esquecimento, né? A gente só ouve um relato ou outro da história, do que se passou na época. Muitos ficaram arrependidos, sofreram muito as consequências de todos esses seus atos, e nessas idas e vindas tiveram que reparar tudo isso, porque nem foi a questão da punição, né, de Deus, ou, né, qualquer desejo de praticar o mal, não é isso. É que a própria consciência deles, né, os culpou, né, mostrou o erro que eles tinham cometido. E aí eles precisaram, né, se redimir, precisaram ir e vir, para que eles pudessem se libertar de tudo isso que eles praticaram, que pudessem realmente ter o coração mais puro. E aqui, Jesus, como nós falamos, ele exemplificou por quê? Porque ele já falava que nós, quando foi perguntado a ele a respeito do perdão, ele já falava que nós deveríamos perdoar, né, aquele que nos ofende, não 1, 2, 3, mas 70 vezes 7. Ou seja, que o perdão tem que ser ilimitado. Não dá para a gente contabilizar. Ah, não, hoje eu perdoei uma vez, já está bom, eu não vou mais perdoar por hoje, já dei minha cota. Não. O perdão, ele é constante, ele é ilimitado, né, é incondicional. E aí aqui nós vamos ler o trecho, nós vamos refletir melhor. E Emmanuel começa dizendo: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão, agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, né? Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Então aqui Emmanuel está falando, em primeiro lugar, o quê? Das doenças físicas, que nós todos passamos, né? Por alguma doença, seja alguma gripe, ou algo mais sério, que as pessoas aí, né, que nós somos acometidos, as várias doenças que surgem. E ele nos fala o quê? Que nós temos todo esse cuidado com a nossa saúde física. Então nós vamos atrás dos remédios, nós procuramos ficar com saúde, procuramos ficar bem. E quando nós lemos aqui os sedativos para a ansiedade, é interessante que a gente percebe, né, essa questão da depressão. A gente fala, nossa, é o mal do século, né? Quantas pessoas aí que não têm sofrido de depressão, e até nós estávamos lendo uma entrevista, uma pesquisa a respeito do assunto, dizendo que em poucos anos ela será uma das doenças mais sérias, realmente, que vai acabar afastando as pessoas do seu trabalho, do convívio com a família, do convívio com os amigos.
E esse trecho, esse artigo, ele diferenciava a tristeza da depressão. E ele mostra que a tristeza, às vezes ela surge, algum acontecimento difícil. Então, o namorado, a namorada que termina um relacionamento, alguém que falece, que nós gostamos muito, é o nosso emprego que nós perdemos, ou emprego que ainda não conseguimos, é alguma discussão no ambiente de trabalho, enfim, uma série, né, de acontecimentos aí que às vezes nos aborrecem no nosso dia a dia. E, de fato, isso nos tira um pouco, né, o nosso equilíbrio, isso nos deixa um pouco tristes, amargurados. Mas isso é o que eles colocam, não é a depressão. Né? A depressão já é um estágio mais grave, mais agudo, em que a pessoa ela não consegue sair daquela negatividade, daquela tristeza, não consegue mais reagir, não consegue mais tocar a sua vida adiante. Porque, como nós falamos, nós temos os momentos de tristeza. Isso é natural. Né? Nós não podemos querer, né, viver sempre com tudo às mil maravilhas, tudo tranquilo. Nesse mundo de expiação e de provas que nós estamos, nós sabemos que nós estamos sujeitos aí às intempéries do dia a dia. Só que tem aqueles que não conseguem, né, sair disso. E aí, realmente, isso pode se tornar uma obsessão. Mas, uma depressão. Mas, quando nós estamos nesse primeiro estágio da tristeza, nós precisamos, muitas vezes, reagir a isso. Né? Nós precisamos combater essa tristeza. E muitos vão atrás dos remédios, para não sentirem nada. Então, seria aquela pílula, né, da alegria que deixa a pessoa sempre feliz. Mas muitas pessoas elas acabam ficando insensíveis diante dos acontecimentos. Então, às vezes, morre até algum parente, alguém que a pessoa amava, e ela não consegue sentir nada. Né? Então, como dizia essa pesquisa, essa reportagem, as pessoas, às vezes, até deixam de tomar para sentirem a tristeza também, né? Para sentirem as emoções. E a gente precisa aprender que a gente não precisa ficar imune aos acontecimentos. Né? Nós não precisamos ficar indiferentes a tudo que nos acontece. É claro que nós vamos sentir o impacto, muitas vezes, daquilo que nos fazem, que nos causam, mas nós precisamos depois trabalhar isso. Né? Nós precisamos transformar esse sentimento negativo. E nós vamos conseguir fazer isso refletindo, raciocinando, usando a nossa mente. E aí nós vamos falar um pouco mais adiante. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Então, como nós falamos, tem muitas situações que surgem em que nós nos queixamos, nós ficamos aborrecidos e nós começamos a lamentar tudo aquilo que nos acontece. Né? Então nós ficamos magoados, ficamos ressentidos e começamos a acumular essa série de sentimentos ruins, negativos. E nós vamos ver aqui depois como fazer com isso, né? O que nós devemos fazer com isso. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. Então é isso, se nós nos preocupamos com a nossa saúde física, nós queremos o quê? Nos livrar da doença, daquilo que nos incomoda. Da mesma forma, essas doenças do espírito, da alma, nós também precisamos esquecer. Porque se nós ainda estamos envolvidos naquela negatividade, naquele desejo de vingança, naquela ideia do mal, aquilo não nos acalma, nós ficamos com o espírito agitado, né? Nós ficamos inquietos, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos comer, não conseguimos nem conviver com o nosso próximo, nem conosco mesmo. Né? A gente não suporta essa situação. Então a gente precisa esquecer isso, para conseguirmos a nossa vida adiante. E como nós vamos fazer isso? E aí, Emmanuel, na sua sabedoria aqui, na sua superioridade, ele nos mostra qual é o remédio. Nós já adiantamos, né? Que é o perdão. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Né?
Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Então aqui, como nós falamos, se nós desejamos esse esquecimento, se nós desejamos estar equilibrados, estarmos felizes, estarmos bem, o único remédio para isso é o perdão. É o perdão das ofensas, é o perdão daquilo que nos causaram. Porque senão, meus amigos, nós não vamos conseguir nos desligar disso. Nós não vamos conseguir essa paz de espírito, essa tranquilidade, porque isso vai nos incomodar, né? Nós vamos ficar carregando tudo isso. Então é como se fosse uma mochila cheia de tijolos que nós estivéssemos carregando conosco, que não faz sentido algum, só está pesando, mas nós insistimos em carregar, né? Nós não conseguimos nos livrar disso. E aí nós sabemos que os laços do amor, eles nos unem, com certeza, tanto que nós temos aqueles amigos queridos, os parentes que nós amamos, todos aqueles que temos afeição. E realmente a gente sabe que isso, né, que nós estamos ligados a esses laços que continuam até mesmo quando a pessoa desencarna, né? Então esse consolo também da doutrina que vem nos mostrar que a vida continua, que nós continuamos ligados aos nossos irmãos. Mas também não vamos nos esquecer que os laços de ódio também nos unem, né? Nós também vamos ficar presos aos nossos irmãos, que nós estamos ainda com alguma dívida, que nós ainda não aprendemos a perdoar, que nós não conseguimos deixar ele seguir o caminho dele. E aí, como também disse Jesus, aproveita e reconcilia-te com teu irmão enquanto ainda é tempo. Então, enquanto nós ainda estamos encarnados, enquanto nós estamos aqui vendo os nossos irmãos, é até mais fácil nós chegarmos para ele e pedirmos perdão, nos desculparmos de algo que cometemos, né? Ou mesmo desculparmos ele do que ele cometeu, né? E aí a gente vê cada exemplo, né? Igual nós estamos lendo, mesmo a questão do Papa, por exemplo, né? João Paulo II, que tinha sofrido o atentado e quase, né, desencarnou, e mesmo assim foi visitar na prisão, né, aquele que tentou matá-lo, né, que o perdoou. E a gente vê vários, né, exemplos assim de pessoas que realmente só conseguiram continuar a sua vida depois que eles perdoaram. Até tem também um outro caso daquele garoto, né, do japonesinho que também, né, foi morto e o pai também o perdoou, né, que isso aconteceu já tem um tempo, não sei se vocês estão recordados, mas que o pai também perdoou, foi visitar, né, os que tinham cometido isso. Porque, como nós falamos, as pessoas que praticaram mal, já basta né, o sofrimento que elas já não vão ter na própria consciência, aquilo que elas vão carregar com elas mesmas. Então, elas já vão responder perante as leis humanas, as leis divinas. Então nós não precisamos agravar ainda mais a situação desse nosso companheiro, né? Tudo bem, nós temos aquele momento, né, que nós nos sentimos revoltados, indignados, mas aí, se nós não nos lembrarmos de tudo que Jesus nos disse, de toda a lição que nos foi passada, e não nos lembrarmos principalmente do seu ensinamento, né, da sua exemplificação, porque ele, né, que foi a encarnação do amor, né, que não tinha por que sofrer o que ele sofreu, né? Imaginem, ele que não tinha motivos, ele soube perdoar, né? E nós que sabemos, aprendemos na doutrina que as causas das nossas aflições, elas são decorrentes da nossa vida, daquilo que cometemos nessa vida ou em outra vida, nós temos que ter consciência disso, né? E praticar muito mais isso. E aí a doutrina espírita também está cheia de exemplos de que nós só vamos conseguir nos libertar efetivamente através do perdão. Por quê? Como nós falamos, enquanto estamos encarnados é mais fácil. Mas depois que um desencarna, né, que nós já não temos mais como nos encontrarmos pessoalmente, pedimos esse perdão, aí fica mais complicado. E aí esse nosso irmão que desencarnou pode estar, né, do outro lado, ele vai estar levando toda essa carga negativa.
né? Todo esse desejo de vingança, o desejo do mal, todo aquele rancor, e pronto. Aí esse laço já se formou, e aí vão surgir, né, as obsessões, que nós, no meio espírita, né, já ouvimos falar, se não ouvimos, nós sabemos, né, vamos ouvir muito ainda, que isso também é um grande mal, né, que isso é o que causa também muita tristeza, né, que isso é o que causa muito desencontro, muita infelicidade, porque são aqueles irmãos que continuam, né, se degladiando durante, às vezes, séculos. E aí, como nós falamos, nós já nem sabemos mais quem é vítima, quem é algoz. Porque vem tanto esse ciclo de um perseguir o outro, de um causar mal ao outro, de um querer se vingar do outro, que não dá mais para a gente saber de quem é a culpa, né? Se for para falar assim, então é dos dois, né? E já que é dos dois, então cada um que fique com a sua, né? E procure resolver seu sentimento e se libertar disso, né? Então, nós só vamos conseguir nos cortar esses laços de ódio com amor, né? Com perdão. Então, a partir do momento que nós perdoamos esses nossos amigos, nós estamos cortando esses laços. E aí, se esse nosso companheiro quiser continuar, aí já vai ser um problema dele, né? Mas nós já fizemos a nossa parte, nós já nos libertamos disso. E aí vai também chegar o momento que esse nosso amigo vai despertar. Porque ninguém, né, continua ou fica no mal, ou é mal para sempre. Às vezes a pessoa está naquela situação, né? Nós também, nessas idas e vindas, quantas vezes já não erramos, né? Então a gente tem que ver, como disse Jesus, a gente tem que perdoar porque a gente não sabe, essa pessoa não sabe o que está fazendo. E é verdade, né? Porque se a pessoa tivesse esse conhecimento todo da doutrina espírita, dos ensinamentos cristãos, ela não faria o que ela fez, né? Porque aquele que é verdadeiramente cristão, aquele que é verdadeiramente espírita, em primeiro lugar, ele vai amar o seu irmão. Então, ele não deseja o mal do outro, ele não vai procurar prejudicar o outro, ele não vai falar mal do outro, ele vai fazer tudo que ele tiver ao alcance dele para ajudar, né? Então, a partir do momento que a gente... então, se a pessoa ela ainda não consegue fazer isso, né, é porque ela ainda não teve, muitas vezes não teve oportunidade, né, de conhecer essa doutrina, de conhecer os ensinamentos do Cristo. Então, ela continua na ignorância, né? E aí nós precisamos também relevar essa situação, né? Porque é uma pessoa que não teve condições. Muitas vezes, né, como é o que nós falamos, por exemplo, aquela criança que, por exemplo, cresce numa favela e vendo toda aquela violência que é cometida, né, seja entre aquela coisa dos traficantes, ou mesmo a polícia que vai lá e não respeita ninguém. Então, vocês imaginam, ela já não tem, né, olha o exemplo que ela tem à sua volta. Muitas vezes ela não tem condições de estudar, ela já não tem uma família estruturada. Então, como que nós vamos exigir, né, um comportamento exemplar, né, um comportamento de alguém que teve oportunidade de fazer uma faculdade, que teve oportunidade de estudar, que teve oportunidade de se aperfeiçoar, né? É claro que, como nós falamos, isso não quer dizer que justifique, né? Não justifica a pessoa tirar a vida do outro, a pessoa roubar o outro, não é isso. Mas nós precisamos compreender um pouco mais a situação que esse nosso irmão vive, né? Como também nós temos aquele que tem o estudo, que tem o preparo e não pratica, né? Não tem os ensinamentos morais, não respeita o seu próximo. E isso, por outro lado, tem aqueles que não têm nada, que vivem, né, na pobreza, mas que têm já no seu espírito toda essa bagagem espiritual, a bagagem cristã, e são boas pessoas, e praticam o bem, e são bons cristãos, apesar, né, de muitas vezes viverem na pobreza. Isso não quer dizer nada, né? Na verdade, a conquista é do espírito, em qualquer situação que ele estiver, né? A conquista espiritual, o crescimento moral. E aí, como ele nos diz aqui, esse perdão ele tem que ser incondicional. Então, quer dizer, aquele perdão que a gente fala, olha, eu te perdoo, mas você mas tem tal condição, né? Isso já não é um perdão. Se a gente está subjugando o outro, se a gente está impondo, então a gente não pode dizer que isso é perdão. Na verdade, a gente só vai poder dizer que nós perdoamos o nosso próximo quando a gente já não tem nenhum sentimento em relação ao mal que ele nos causou.
né? Quando a gente já não deseja o mal, quando a gente já não deseja que ele sofra o que a gente sofreu, quando a gente já não deseja que nós não queremos nos vingar, e quando a gente simplesmente esquece aquilo que nos aconteceu, né? Tudo bem que muitas vezes tem situações que são muito traumáticas, né? E que ficam registradas na nossa memória e no nosso inconsciente, mas, como nós falamos, nós devemos ver essas situações como se fosse um filme, né? Se nós estivéssemos assistindo algo que aconteceu, e sem qualquer sentimento, né? Sem qualquer rancor, sem qualquer ódio, sem qualquer ideia negativa. E isso nós vamos conseguir como? É praticando mesmo, é no nosso dia a dia, né? É pedindo forças ao plano espiritual, é fazendo uma prece, em primeiro lugar, porque através da prece nós vamos nos elevando, nós elevamos nosso padrão e vamos pedir forças mesmo para o plano espiritual, para que ele nos sustente, né, nessas horas, para que eles nos façam abrir, né, a nossa mente para o esclarecimento, para a transformação, porque basta nós querermos. A partir do momento que nós falamos, não, mas eu não quero mais esse sofrimento para mim, né? Eu não quero mais manter essa ligação de ódio, de rancor, pronto, já é meio caminho andado, né? A gente já consegue se movimentar. E aí, se nós tivermos o amparo do plano espiritual, nós tivermos o amparo da doutrina espírita, que nós chegamos aqui e ouvimos e refletimos, nós tivermos o amparo das boas leituras, né, de bons programas, enfim, de coisas boas que nos cercam, que nos deixam equilibrados, aí nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir superar. E aí realmente vai chegar um momento em que nós vamos conseguir fazer como Jesus, né? Que no mesmo instante em que ele estava sofrendo essa agressão, ele conseguiu perdoar. A gente às vezes nós precisamos de um pouco de tempo, né? Precisamos refletir um pouco, precisamos esperar assentar a poeira, né, para recomeçarmos. Mas isso é na prática mesmo. É no dia a dia que nós vamos conseguir. Porque nós estamos aqui, é um planeta escola também, né? Nós estamos aprendendo. Nós só vamos aprender vivenciando. Daí a importância da reencarnação, de nós estarmos aqui trocando experiências com os nossos irmãos. Daí porque nós precisamos ir e vir. Lá no plano espiritual, que é a nossa morada, nós vamos ter os ensinamentos, vamos ter as escolas, vamos aprender, vamos trocar experiências, mas é aqui, na luta diária do dia a dia, né, no plano material que exige o nosso esforço, que exige o nosso sacrifício, que nós vamos realmente colocar em prática. Mostrar que nós realmente aprendemos, né, tudo aquilo que nos foi passado, que nós realmente nos transformamos. Isso vai ser no dia a dia. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então é interessante que Emmanuel nos coloca que nós também temos as nossas fraquezas, também temos os nossos deslizes. Ninguém é perfeito aqui, né? Se fôssemos, não estaríamos aqui. Então todos estamos no mesmo barco, né? Todos nós aqui estamos procurando o quê? Crescer, evoluir, aprender. Então, às vezes nós também erramos, né? Todos nós temos nossos momentos difíceis, nós tropeçamos, né? E aí, quando isso acontece, nós queremos o perdão, né? Nós queremos que aquela pessoa que, muitas vezes, até sem aquele desejo, né, de maldade, mas muitas vezes até sem querer mesmo, né, por algum descuido, alguma razão, que aquela pessoa se sente ofendida, nós queremos que ele nos perdoe, né? Nós queremos a reconciliação. Então, por que nós também, né, não sermos o agente ativo em situações desagradáveis, né? Nós também não cedermos, nós também perdoarmos, porque como diz, né, a oração lá, o Pai Nosso, né, nós pedimos perdão a Deus,
mas nós também, assim como nós perdoamos. Será que de fato nós perdoamos os nossos amigos, né, aqueles que nos prejudicaram? E aí sempre parece que a nossa dor é a mais importante, a mais grave. Mas o que eu passei, né, foi muito difícil, foi muito... Mas é de todos, meus amigos. Todo mundo, né, sempre vai achar que a sua dor é a pior, né? Sempre vai achar que sofreu mais injustiça, mais agressão. Então, todo mundo tem a sua parcela, né, de sofrimento, de dor. Não dá para medir, né? Não dá para falar, não, ele sofreu mais que o outro. Cada um tem a sua cruz, né? Cada um tem as suas tribulações do dia a dia. Então, a gente não tem como medir isso. E aí, a gente tem que realmente se desfazer de todo esse desejo de vingança, de maldade, todo esse rancor. Porque só assim a gente vai conseguir realmente se libertar. Né? É tão bom quando nós conseguimos esquecer, nós conseguimos deixar o nosso irmão seguir o caminho dele, porque essa coisa, enquanto nós tentamos, né, aquela coisa da vingança, de prejudicarmos, nós estamos nos infelicitando, né? Nós ficamos incomodados, aquilo não nos traz paz de espírito, né? Ainda que aquela outra pessoa esteja sofrendo, nós nunca achamos que é o suficiente, nós sempre queremos mais, né? Isso não nos dá paz. A gente não consegue seguir a nossa vida adiante. E aí nós vamos ficar presos a isso, nesse vai e vem até quando? Né? Então, como nós falamos, só vai depender de nós mesmos, da nossa força de vontade, do nosso desejo, né, de realmente nos libertarmos de tudo isso, dessa nossa atitude cristã, né, de nós assumirmos de vez isso, porque, como nós falamos, nós ouvimos muitas vezes, lemos, mas a gente ainda não consegue praticar tudo, né? Tanto que a gente ainda se pega praticando, né, algum deslize, quando de repente, vamos supor, estamos naquela roda, a gente fala, nossa, mas eu falei mal do meu amigo, não deveria. Né? Então, mas isso já é alguma coisa, né? Já é um começo, nós já nos conscientizarmos disso, isso já é um grande passo. E aí, a partir do momento que a gente consegue já identificar, a gente já consegue se modificando. Né? Então, vai chegar a próxima vez, nós vamos nos calar. Né? Ainda que tenha alguma coisa daquele nosso irmão, nós não vamos falar, não vamos levar isso adiante. Né? E aí isso serve para tudo, né? Para todas as situações em que nós conseguimos refletir um pouco antes, né? Conseguimos tomar consciência de que isso vai prejudicar o nosso próximo, que vai nos prejudicar, a gente já consegue conter as nossas ações. E é isso, é no dia a dia mesmo, é praticando, né? É exercitando e é convivendo com os nossos amigos, né? É dando o nosso exemplo, é vendo o exemplo do outro, que nós vamos nos modificando. Então fica a lição, né? O exemplo aqui de hoje, que se nós queremos então ter essa paz de espírito, se nós queremos se a gente quer estar bem conosco mesmo, se a gente quer estar em paz, que a gente quer ser feliz, vamos então fazer uso desse remédio, que é o perdão incondicional, o perdão ilimitado a todos aqueles, né, que já nos ofenderam, a todos aqueles que praticaram algum mal. Enfim, é sempre perdoar, né? É o remédio e a lição da noite de hoje. Muita paz. Muito bem. Você falou bastante, até estourou o horário. Tá vendo? Eu pensei que você fosse mais... Mas o perdão, a gente tem muita coisa para falar. Nossa senhora, né? está... Nossa. Realmente... Realmente nós ficamos quase sem espaço para fazer as perguntas e colocações. Mas se alguém tem uma colocação para fazer, Bruno? Moça? Só médico nem fala, só médico vai estourar o horário. Não, é o seguinte, o ódio também não enfraquece o corpo, né, digamos, né, e propicia a vinda de germes. Exatamente. De germes que de outra maneira não viriam. Né? É verdade. É verdade. Tanto que as doenças do corpo, elas são reflexo das doenças da alma. Né? Aquela coisa da gente somatizar,
né? Soma é corpo. Então a gente passa para o corpo aquilo que a nossa alma está sentindo, né? E na verdade todas as doenças, se a gente for ver. Então a partir do momento que a gente está desequilibrado, que a gente não está bem, a gente vai sofrer as consequências no corpo físico. Então, por exemplo, se nós estamos nervosos, agitados, ansiosos, muitos vão ter gastrite, né? Vão ter problema na pele, vão ficar doentes, né? Então, se a gente for ver, todas as doenças elas são decorrentes desse desequilíbrio, do desequilíbrio da nossa alma mesmo. Então, vamos cuidar primeiro da alma, né? Vamos cuidar de estarmos equilibrados, de estarmos bem, para termos saúde física, saúde psíquica, mental. Precioso, podemos perder a sua seu depoimento. Parabéns pela palestra, em primeiro lugar, muito boa. Quando você não perdoa, você se torna um prisioneiro de si próprio. E às vezes, a tua carga, ela passa a ser maior do que aquele cara que cometeu o erro contra você. Quando você perdoa e faz isso de coração, você se livra de uma carga que carrega gratuitamente. E praticamente você se liberta. Se liberta. Exatamente. Né? E é isso, porque como nós falamos, tudo tem que passar pela razão, né? Então, a partir do momento que nós compreendemos o porquê perdoar, até o porquê perdoar, né? Fica mais fácil. Quando a gente vê que se nós sofremos algum mal, nós temos a nossa responsabilidade, são as causas atuais, anteriores às aflições, né? Se nós compreendemos que o nosso irmão que praticou aquilo, ele ainda estava na ignorância, não sabia o que ele fazia. Vocês vejam, uma série de fatores que vão contribuir, que vão facilitar o perdão. E a gente vai compreender, né? Se alguém dissesse simplesmente, você tem que perdoar e pronto, aquela coisa da fé cega, muita gente não aceita, né? A gente precisa de uma explicação. Então a gente está racionalizando aqui, a gente está mostrando que realmente existe toda uma razão por trás do perdão, né? Desde os nossos próprios atos até mesmo as consequências que nós vamos sofrer, que vão surgir decorrer disso. Verdade. Ela ignora. Tanto que nós falamos a questão da criança da favela. Exatamente. Nós colocamos esse exemplo mais para mostrar que às vezes a pessoa está na ignorância também, né? E não é só questão de cultura, de educação, claro, mas como nós falamos, às vezes a pessoa não tem estrutura nenhuma, né? Porque aquele que pelo menos tem uma família, tem alguém para orientar no aspecto moral, no aspecto religioso, que isso é o mais importante, né? Então acho que fica mais fácil do espírito realmente conseguir se redimir. Agora, a prova para aquele que está nesse meio é muito mais difícil, né? Então, se o espírito já vem com algumas imperfeições, para ele cair é um passo, né? Bom, boa noite a todos. Boa noite.
Então nós agradecemos ao Henrique, especialmente nessa noite, que ele nos ajudou bastante, porque nós estamos em minoria, né? Porque o nosso palestrante não pôde vir, e o Henrique nos ajudou hoje desenvolvendo esse tema. Então nós vamos passar agora para as vibrações. Ao mesmo tempo que nós reflexionamos a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos, nós sabemos da justiça de Deus, da bondade infinita do Pai, com referência a todos os seus filhos. E nós sabemos das nossas dificuldades, por isso nós estamos no mundo de prova e expiações. As criaturas que já não têm mais o que provar, já não estão mais no nosso mundo, já pertencem a mundos superiores. E a doutrina espírita, através da sua rica literatura, nos traz todas as informações, todos os esclarecimentos que nós precisamos para lidarmos com os mais variados problemas do nosso dia a dia, principalmente nesse aspecto do perdão, do amor incondicional que nós devemos a todas as criaturas, da nossa necessidade de perdoar para que nós possamos crescer. E assim nós agradecemos ao nosso companheiro, agradecemos ao nosso querido codificador e a todos os espíritos amigos que compõem a Pleiade de Espírito da Verdade, que nos trouxe todas as informações a respeito do Evangelho do Cristo. E nós vamos então, nesse momento, trazendo a Jesus até os nossos olhos, ao nosso coração, e pedindo aos amigos da espiritualidade que nos acompanhem nas vibrações da noite, que possa envolver toda a nossa humanidade, todo o nosso planeta, nesse clima de muita paz, esses momentos de tranquilidade, de harmonia que nós estamos usufruindo, que ele possa ser transferido para todas as partes desse nosso mundo, principalmente naqueles momentos em que as criaturas estão agitadas, estão doentias, estão revoltadas, enfim, todo tipo de malefício que isso acarreta nos corações, no cometimento de ações tão terríveis contra o próximo e contra as próprias criaturas. Que eles possam ser envolvidos por um clima de paz, que nós possamos evitar ações maldosas, que os irmãozinhos possam ser envolvidos nesse clima de paz, que as vibrações cheguem até seus corações e que todos possam ter minorado os seus problemas mais íntimos. Que a paz de Jesus esteja em todos os lares, envolvendo todas as famílias, que haja compreensão, que o seu evangelho de amor possa ser vivenciado por todos. Nós vibramos pela nossa infância, pedindo a proteção de Deus, proteção dos amigos da espiritualidade, todos os mensageiros do Cristo, dos anjos bondosos que estão no mundo para ajudar as criaturas no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E a nossa infância necessita do amparo e da proteção de todos, principalmente dos seus responsáveis. Que Jesus envolva todos os pais, para que o amor esteja sempre na frente, que todos sejam tratados com muito carinho, que tenham oportunidade de aprender também o seu Evangelho para trilhar o caminho do bem e o caminho da luz. Nós vibramos pela nossa juventude, tão necessitada, na fase que nós estamos atravessando no mundo, pedindo aos bondosos trabalhadores do bem, a juventude espiritual, que esteja sempre atenta, como de fato deve estar sempre, auxiliando os nossos jovens, iluminando-lhes o caminho, lhe dando as sugestões positivas, para que trabalhem, para que estudem, para que entrem pelo caminho do bem, que o lazer seja sempre de maneira tranquila, que sejam afastados dos vícios, das drogas, enfim, tudo aquilo que possa atrasar a caminhada dos nossos jovens. Nós vibramos também pelos irmãos nossos que se encontram encarcerados, para que eles recebam durante o sono físico, quando estão mais suscetíveis, o esclarecimento dos amigos espirituais, para que tenham um dia sem revolta, que possam reflexionar na oportunidade que terão futuramente. Que Jesus ampare e proteja também esses nossos irmãos que também têm necessidade do nosso perdão, da nossa compreensão, assim como o próprio Cristo perdoou aqueles que o sacrificaram. Nós vibramos pelos nossos lares, pedindo a Deus que envolva os nossos entes queridos na sua paz, no seu amor, e que o nosso entendimento, principalmente com eles,
seja o mais abrangente possível, dentro de todas as lições que nós recebemos, que Jesus ampare e proteja os nossos irmãos necessitados, nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, aquelas criaturas que têm necessidade da assistência espiritual mais específica. Nós contamos com nossos amigos espirituais, nossos médicos bondosos, as grandes falanges espirituais, que continuam trabalhando, dando seu apoio incondicional a todas as criaturas que sofrem. Contamos com a ajuda de todos que eles envolvam, todos esses nossos irmãos necessitados, aqueles que têm os seus parentes, os seus amigos, as pessoas nessa condição, podem vibrar ou vibrem. Que Jesus, através dos seus trabalhadores, dos seus obreiros, estarão auxiliando essa criatura. Da nossa parte, nós agradecemos então aos nossos irmãos, trabalhadores do bem, aos espíritos amigos. Vamos voltando a essa sala, que agora o nosso trabalho já termina nessa parte, e vamos pedindo então ao nosso dirigente espiritual a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião dessa noite até esta parte. Graças a Deus. Então nós pedimos que continuem todos em silêncio, tranquilos, e nós vamos então passar agora para o trabalho de assistência espiritual através dos passes. Muito obrigado a todos, que assim seja.